Continue abençoando ele, Senhor, cada dia da sua vida. Obrigada, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com glórias ao Pai Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Nós vamos falar nesta noite sobre um tema conhecido que está falando muito na comunidade. Nós vimos algo que aconteceu. Vamos falar sobre aborto. O que a Bíblia fala sobre aborto? Vamos conhecer hoje nesta noite. Amém? Êxodo, capítulo 20 e o versículo 13. Só um versículo. Logo após, a gente irá citar mais alguns na leitura. Amém? Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Como é que diz aí todos nós? Não matarás. Amém. Podem sentar aqui, Jesus. Irei louvar o Senhor Jesus. Logo após, entramos na palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, como ele está colocando ali, é muito clara quando diz que não temos autoridade para encerrar a vida de qualquer pessoa. O único que pode dar e tirar a vida é Deus. Jó, capítulo 1, versículo 21. Ele dá a vida e tira. É Ele que pode fazer isso. A vida humana é um dom de Deus, que criou cada um de nós a sua imagem e semelhança. Existem vários argumentos por aí a favor do aborto. São no caso de estupro ou quando a vida da mãe está em risco. Mesmo assim, esta questão envolve a ética quanto à vida que pertence unicamente a Deus. Ezequiel 18, de 1 ao 4. Descriminalizar o aborto, irmão, abre precedente para a injustiça, desvalorizando a vida e os filhos. Não devam pagar pelos erros dos pais. Os filhos nunca devem pagar. Então, irmão, qual o posicionamento bíblico sobre o aborto? O que a Bíblia diz? Nós vamos compreender hoje a passagem bíblica que orienta a respeito dessa questão. Vamos louvar a Deus. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz ali
aliança contigo. Diante do altar, não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. E desse meu coração, o teu Moriá, pode provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me pesas pra te entregar a minha vida, meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu. Sinto teu reino e não do meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tem ciúme, Senhor Deus, da minha adoração, mas não há outro além de ti, Senhor Deus, ocupando o teu lugar no meu coração. Oh Jesus, fiz aliança contigo, Senhor Deus, diante do altar. Não é igual a aliança dos homens. Não é igual a aliança dos homens. O fogo não consome. O fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar. E deste meu coração, o teu Moriá, pode provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. E nós vamos sonhar os sonhos de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Vamos refletir nesta noite sobre, antes de apoiar qualquer tipo de aborto, vamos falar sobre aborto à luz da palavra de Deus. O aborto sempre foi um grande tabu em toda a sociedade. Ele sempre existiu. Porém, em nossa época, nos dias de hoje, os casos explodiram e cada vez mais são feitos abortos por motivos mais fúteis, por motivos, me desculpa a expressão, tá? Mais banais que nós possamos imaginar. Aleluia. Existem países onde o aborto é amplamente legalizado.
e feito com apoio até mesmo da lei, nos casos mais absurdos possíveis que existam na vida, cabendo apenas à mãe decidir se quer ou não a gravidez, que ela mesma pode ter ou não procurado. É isso? Sabemos, irmão, que existem questões graves, gravíssimas, sobre o aborto. Como, por exemplo, quando uma mulher é estuprada e engravida, por exemplo. No entanto, irmão, creio que essas reflexões que eu irei trazer hoje à noite, eu vou começar, não vou terminar, porque o assunto é longo, tá? É muito vasto. Mas vai ajudar muita gente a pensar sobre esse tema tão relevante em nossas vidas. E vamos pensar até uma ideia melhor a respeito do que é que Deus, você já parou para pensar o que é que Deus ele pensa sobre o aborto? Será que nós já paramos para pensar o que é que Deus ele pensa sobre o aborto? Aleluia! E de como nós podemos dizer não ao aborto? Aleluia! Mesmo em situações difíceis, irmão, com a certeza no coração de que Deus pode transformar, Deus ele pode mudar situações difíceis em situações de triunfos. Deus é o mesmo, o Senhor não mudou. Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode tirar uma situação adversa e transformar essa situação adversa numa grande bênção, numa grande vitória. William Shakespeare, por exemplo, ele poderia não ter vindo à vida, pois antes dele chegar, a mãe tinha tentado, né, fazer um aborto, ou tentado abortar. Aí eu já pensou se ela conseguisse, hoje nós não teríamos conhecimento sobre o William Shakespeare. E muitos outros, irmãos. Mas vamos nós conhecer algumas reflexões bíblicas a considerar antes de apoiar o aborto. Vamos dar um passeio pela palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Dizer sim ao aborto é negar que a graça triunfa sobre a desgraça. Aleluia. Quase sempre, Romanos 5, 20. Quase sempre, irmão, quando alguém pensa em um aborto, essa decisão tem como pano de fundo logo um pecado, ou da própria pessoa, ou de terceiros. Romanos 5, 20, o que é que diz? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Somente o fato de pensar, irmão, em tirar uma vida indefesa, para resolver qualquer problema nosso, ou que foi criado por terceiro em nossa vida, já representa um pecado. Já representa um pecado. Aquela criança que foi gerada, ela pediu para ser gerada? Será que alguém falou com aquela criança para ser gerada? Será que alguém pediu permissão para aquela criança para ser gerada? Será que alguém pensou naquela criança para ser gerada? Mas muitas vezes só que leva em conta é a vida da própria pessoa ou de alguém. Mas onde abundou, encheu muito, multiplicou, vieram muito pecado, veio mais do que isso, que superabundou a graça. Glória a Deus. A graça de Deus é maior do que qualquer tipo de pecado. A graça de Deus pode transformar o mais vil pecador. A graça de Deus pode mudar, pode transformar, seja lá o pecado, aleluia, que alguém fez grande, Deus pode fazer grandes coisas maiores ainda do que este pecado. Aleluia.
Dizer sim ao aborto, irmão, é negar que Deus possa curar qualquer ferida através de sua soberania e graça. Irmão, quando alguém diz, eu vou abortar, essa pessoa falou com Deus? Será que essa pessoa pensou em Deus? Será que essa pessoa sabe que Deus, o que é que Deus acha, o que é que Deus pensa sobre isso? Será, irmão, mas eu fui estuprada, foi forçada, isso, aquilo, outro. Sim, minha irmã, tá tudo bem, até aí tudo bem, a gente sabe com você e tal. Mas, e o que é que aquele ser que foi gerado tem a ver com isso? Né? E muitas vezes, o que é que este ser que foi gerado dentro do ventre de uma mãe tem a ver com isso? E muitas vezes, há muitas coisas dizendo aí, não, porque só tem 5 semanas, só tem 2 semanas, só tem 1 semana, e ainda não concebeu, ainda não foi formado, e etc, etc. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou dizer alguns versículos, que muitas vezes acaba com essa teoria, onde as pessoas só acham que só é crime quando está totalmente informado do ser. E eu vou mostrar a palavra de Deus o que é que nos fala sobre isso. Deus, ele sempre nos mostra. Então, é o que a gente vê, irmão. Então, é admitir que o pecado pode vencer. É aceitar o pecado. Aí veja, uma pessoa foi agredida. Isso é, ela foi estuprada. Aí ela vai e pratica o aborto legalizado. Ela está fazendo o quê? Ela está transgredindo, ela está transformando, ela está cometendo mais um outro pecado. Ela está cometendo um outro pecado, que é tirando a vida de um ser inocente. Ela está cometendo um outro pecado. Irmão, Deus, ele pode mudar. Deus, ele pode transformar. Sim ou não? Deus, ele pode ou não pode fazer grande coisa na vida de qualquer ser humano? Deus pode ou não pode mudar na minha vida, a tua vida? Irmão, eu posso, não vou mostrar hoje, não vou citar hoje, mas eu vou trazer para a igreja, algum outro dia, vários casos de estupro registrados na palavra de Deus. Registrado na palavra de Deus. Até de homens também. Registrado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não encobre. Não. Ela deixa bem claro para nós aprendermos com a palavra de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes é isso aqui, irmão. Tem pessoa dizer sim ao aborto é negar que Deus possa curar qualquer ferida. Qualquer ferida Deus pode curar de sua soberania e graça. Então, não, irmão, mas ela foi violentada, mas ela foi agredida. Sim, ela foi violentada, ela foi agredida, mas ela vai violentar também, ela vai agredir também. Irmão, a palavra do Senhor diz que do mesmo jeito ela deve fazer, da mesma forma, se alguém me agredir, eu vou agredir também. Não é assim que Deus nos ensina. Então, veja, ela foi agredida, ela foi violentada, aí ela vai agredir e violentar um ser indefeso, um ser inocente, que não pediu para ser gerado, que não pediu para ver a vida, que não pediu, e nem pediu, nem teve autorização nenhuma. Alguém está tomando decisão por este ser. Então, irmão, dizer sim ao aborto é admitir que o pecado pode vencer. É admitir que o pecado pode vencer. É não acolher a superabundante graça de Deus, de transformar as vidas e as situações. Deus, ele pode transformar qualquer vida. Deus, ele pode transformar qualquer situação. Será que Deus não pode transformar a vida daquela mãe, daquela mulher, daquela criança, daquela adolescente, daquele ser, daquele que foi violentado? Deus, ele não pode transformar, não pode mudar enquanto estiver com vida, sim ou não? Sim. Aleluia. Será que Deus não pode transformar também, não pode mudar a vida daquele homem
que a violentou, que a estuprou a vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, daquela moça? Será que Deus não pode mudar a vida dele? Como mudou a minha, como mudou a nossa que estamos aqui? Será que Deus não pode fazer isso? Aí a gente acha que, não, resolve logo assim uma porta e resolveu tudo. Será que é assim que se resolve? Violência com violência? Aleluia. Irmão, dizer sim ao aborto é transgredir o mandamento de Deus. Aleluia. O mandamento de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 13. É o mandamento do Senhor, que eu acabei de ler. O que é que diz o Senhor? É o mandamento de Deus. Não matarás. Tanto aqueles que aprovam o aborto, quanto aqueles que o realizam por nós, como no caso do aborto. Não sou eu que posso decidir tirar a vida de A ou de B. Nem você pode decidir pela vida de ninguém. O único que pode dar a vida e tirar a vida é quem? Deus. E que não devemos, irmão, quando depender de nós, nos omitir a participar de alguma forma ou facilitar que uma vida seja tirada dessa forma. Nunca, irmão, de jeito nenhum, nós como cristãos não devemos omitir participar de alguma forma para facilitar que uma vida seja tirada dessa forma. Nunca. Quando cogitamos o aborto como uma solução para algum problema ocorrido, planejamos um assassinato. Estamos planejando um assassinato de uma vítima inocente. Aleluia. Inocente e indefesa. Damos condições para que o pecado ele triunfe sobre nós e nos jogue na lama da desobediência à palavra de Deus. É como se o diabo ele risse de nossa cara quando alguém faz isso. É como se o diabo ele estivesse batendo palmas quando alguém faz isso. Aleluia. Dizer sim ao aborto, irmão, é negar que a vida ela começa na vontade de quem? De Deus. A minha vida foi da vontade de Deus. A tua vida foi da vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Se fosse da vontade da minha mãe, eu não teria nascido. Se fosse da vontade do meu pai, não tinha nascido. Mas foi da vontade de Deus. Aleluia. E muitas vezes é assim. Irmão, porque mesmo na época em que eu nasci, já existia isso, tá? Já existia um aborto. A minha mãe já tinha feito uns 3 abortos. A minha mãe já tinha planejado também me abortar, tirar, acabar com a minha vida. Mas graças a Deus, Deus não permitiu, Deus não aceitou. Aleluia. E muitas vezes, irmão, é doloroso, mas é verdadeiro. A gente sabe. E muitas vezes, a gente, como nós estamos agindo e como nós iremos agir. Muito por aí se discute a respeito de quando a vida humana começa. É no ato da concepção? São algumas semanas depois? Os que defendem o aborto olham para um feto de poucos dias ou de poucas semanas e não vê um ser humano. Não enxergam ali uma vida. Os que defendem o aborto, eles não veem ali uma vida. De algumas semanas, de algumas vidas. Eu não sei se alguém aqui já estudou, já foi a uma universidade. E lá você vai estudar fetos e vão ver. É de partir o coração. Estou dizendo isso como já estudei, já vi. E é de partir o coração. Tem de dias, tem de semanas.
a gente olha assim e diz, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer um negócio desse? É de partir o coração. Tem de meses. É doloroso. Tem de meses, né? Tem de dias, de semanas, de meses, que eu digo, meu Deus. E a gente, aí, tem as pessoas que defendem, dizem que não está formado, ainda não ser formado, mas você vai ver que está formado, sim. Ele não pode ter, é totalmente formado. Mas já está em forma. E muitos que defendem dizem, já pode tirar, só tem alguns dias, só tem algumas semanas. Dá para tirar normal, ela não vai sentir nada, não vai ter problema nenhum, e etc, etc. Mas veja o que a Bíblia nos diz, irmão, sobre isso. Salmo 139, versículo 16. Que muitos dizem de negócio de dias, de semanas, de meses, que quando a vida é formada, de quê? De que forma? Veja aí. Salmo 139, versículo 16. Leia para mim, por gentileza. Meus olhos viram o teu corpo, ainda não dormem. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina, irmão, que a vida, escuta essa, a vida, ela começa na vontade de Deus. A vida, ela começa na vontade de Deus. O texto que foi lido assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma nenhuma. A substância apenas do homem ou da mulher quando se uniu e formou o único. Ainda assim, quando juntou o gameta masculino com o gameta feminino, o cromossomo masculino com o feminino, se uniu e formou um único. Então, ali Deus já estava vendo. Ali Deus já estava guiando. E se você também for pesquisar na internet, vai ver como, desde a concepção do ato sexual até a formação, de como é essa luta. São vários espermatozoides, de 1000. Apenas um consegue ultrapassar, apenas um ultrapassa e tenta encontrar o único óvulo que a mulher libera para encontrar-se e assim formar uma vida. E se não tiver, ele morre e sai depois. Não fica. Então, são essas coisas que a gente vê. A uniforme, ainda antes de ser formado. Então, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, que livro é esse, irmão? Livro de quem? É no meu livro de casa? É o livro de quem? Livro de Deus, todos os meus dias. Escuta essa. Todos os meus dias, cada um deles foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Desde o primeiro ato, desde o encontro, quando foi concebido e dado resultado positivo de gravidez, foi contado todos os dias. Aí alguém vai, corta, interrompe, acaba. Aí eu digo, foi Deus que fez isso? Será que foi determinado por Deus? Será que Deus aceita, concorda, apoia um negócio desse? Não, não tem hipótese alguma que venha apoiada por Deus. Que Deus queira, que Deus concorde com um negócio desse. Não. Então, quando a vida, irmão, é sem forma, ainda definida, isso quer dizer informe, quando nenhum dos dias dessa vida sequer existia, quando a vida ainda é o plano de Deus se desenrolando, já é considerado por Deus uma vida. Desde o resultado positivo de gravidez, já é por Deus registrado vida.
Eita, e agora? É? Aí tem muitos por aí que pensam, e aí, meu irmão? É isso? Vivemos numa época, irmão, aonde muitas e muitas pessoas têm engravidado, têm adquirido gravidez indesejada, se é que possamos dizer assim, né? Ou gravidez impensada, ou a gravidez sem querer, querendo, podemos dizer, e muitas vezes resolvem em abortar, resolvem em tirar a vida. Agora, por que não pensou nisso antes? Será que não é mais barato um preservativo? Será que não é mais barato qualquer outro tipo que exista por aí? Antes de gerar a vida, será que não é melhor pensar antes? Se quer ou se não quer, e se acontecer, assumir a responsabilidade. Muitas vezes é isso. Reconhecer. Aleluia. Então, irmão, quando Deus determina que ela começa, que a vida comece, somente Deus pode determinar quando termina. Se Deus determinar que a vida começou a ser gerada, se foi gerado, foi determinação de Deus. Irmão, tem gente que tenta tanto, meu Deus, não pega não nasce não, tem jeito não, por quê? Porque não é da vontade de Deus, simples assim, irmão. Abraão, eu creio que Abraão tentou várias vezes com Sara, sim ou não? Ah, sim, com certeza. Eu creio que era o sonho de Sara ser mãe, tentava de todo jeito, mas não. Chegou uma certa idade e quando ela viu que não tinha mais condições, chegou uma certa idade que ele viu que não tinha mais condições. E mesmo assim, Deus, ele fez a promessa. Eles não acreditaram. É como que diz, não, já tentei de tudo. Já fiz isso, já fiz assim, já fiz assado, já fiz de todo jeito. E agora, com essa idade, eu não vou conseguir mesmo. Já não tenho o mesmo ânimo, já não tenho a mesma vitalidade. Não vai ser não, tem jeito não. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. E depois que Deus prometeu, que cumpriu com a promessa, eles tentaram dar um jeitinho de ajudar a Deus. Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, vamos até o versículo 22 ao 2, onde eu vou parar. Mas a gente vê que ela tenta querer ajudar Deus, então manda que Abraão se deite com a empregada. Aí a gente olha e a empregada tem um filho, então acha que é o filho da promessa. E passado 22 anos depois, a criança já estava bem grande, 22 anos, imagina, um rapaz, né? Aí Deus cumpre a promessa. E depois desses 22 anos, Gênesis 22, 2, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, oferece o teu único filho em holocausto. Aí muita gente não entende. Mas por que teu único filho? Ele tinha 2. Não. O único filho dele da promessa era somente esse. O outro não foi prometido por Deus. O outro foi da vontade do homem ou da vontade da mulher. Mas não foi Deus. Mas Deus abençoou. Deus fez que nascesse, que viesse a vida e olha, sustentou, alimentou, respeitou muitos ali, que muita gente achou até, veja a diferença desse filho Ismael, a qual Deus fez nascer, crescer e se produzir, do que o filho de Batseba. Veja a diferença. Deus não permitiu que fosse muito adiado. E até falou através do profeta, disse: o ente querido que há de nascer, há de morrer. E foi isso que aconteceu. Veja a diferença que a gente vê na palavra de Deus. Então, Deus, ele conhece tudo, e ele sabe de tudo. Então, irmão, voltando para o nosso tema aqui, que é aborto. Dizer sim a aborto
é desconsiderar que Deus odeia a injustiça. Deus é justo ou injusto? Justo. Deus ama ou detesta a injustiça? Deus detesta a injustiça. Isso, Deus detesta a injustiça. Aleluia. São várias as passagens, irmão, que demonstram o extremo desagrado de Deus tem pelas injustiças. Em uma delas, vemos que Deus é bastante severo. Romanos 1,18. Veja aí o que diz Deus nos diz. Romanos 1,18. O que é que Deus fala sobre a injustiça? Pode ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus se revela da onde? Do céu. A ira de Deus, olha só, irmão. Deus, ele fica irado contra o quê? Contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí eu digo, tu acha que Deus se agrada quando uma pessoa aborta? Tu acha que Deus se agrada quando alguém diz, eu aborto, eu vou abortar? Não, porque foi o apoio da justiça, aquilo outro. E aí, meu irmão? O que é que Deus fica? A Bíblia diz que Deus fica como? Irado. A palavra de Deus diz que ele fica irado contra todos, diz a Bíblia, irmão, todos que participaram, direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. É isso? Então, irmão, e a gente fica imaginando que muitas vezes a pessoa diz que uma criança não pode decidir por ela mesma. Mas a gente vê que muitas vezes nessas horas não porque a criança de 8, de 9, de 10 anos, ela decidiu não ter. Aí eu fico imaginando, como é que pode? Ela não pode votar, ela não pode dirigir, ela não pode ser presa, mas pode se tirar a vida de um ser inocente. A gente tem que entender, né? Aí, como é que ela pode decidir? Pode decidir por ela? Não, mas é porque a vida dela está em risco, mas ela pode decidir por ela? Não pode. Pelo que eu conheço da justiça, não. Ela não pode decidir. A não ser que seja maior dos 16 anos. Aí sim, pelo que eu conheço de justiça, é isso. Então, quem poderia decidir por ela eram seus pais. E a gente vê que muitas vezes os pais quase não são citados. Não é? Quase não são falados. E muitas vezes são essas coisas que existem por aí. Mas quanto à verdade de Deus, irmão, que odeia o aborto, é relativizada quando se quebra o mandamento do Senhor, matando uma vítima inocente. Quando se tenta criar meios de se fazer com que este erro seja um erro de menor importância, quando se faz tudo isso, se desagrada a Deus e se atrai a ira do Senhor para si. Diz assim, Êxodo 23, 7. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Deus, irmão, ele odeia a injustiça, principalmente quando cometida contra um inocente. Não venha dizer para mim que Deus é a favor. Não! Deus, ele detesta a injustiça, principalmente quando cometida contra um inocente. Pelo que eu conheço da palavra de Deus. É isso que Deus, ele nos mostra. Aleluia. Aleluia. Dizer sim ao aborto, irmão, é conviver com o maior de todos os traumas. Agora vamos
a palavra-chave, né? Traumas, aonde muita gente leva também a apoiar. E leva, porque se é um trauma para uma mãe ter um filho de um estupro, por exemplo. Mas eu vou mostrar outros tipos de traumas que podem ser cometidos também. Após uma pessoa também realizar ou apoiar, direto ou indiretamente, o aborto. Então vamos lá. Talvez alguém pense que deixar uma gravidez indesejada prosseguir vai gerar um trauma, algo doloroso na vida da pessoa, pois ela não desejou aquela situação. Mas tem gente assim, vai criar um trauma, ela não desejou. Irmão, tem tanta gente por aí que eu digo, meu Deus, nos ajuda, Jesus. Ah, não, fiquei grávida e agora o homem me deixou, foi embora. Ou então aconteceu isso, eu estava namorando e tal, e aconteceu de ficar grávida. E muitas vezes são essas coisas que acontecem. Aí disse, se tiver essa criança vai ter um trauma. Muitos pensam assim também, no sentido, né? Neste sentido. Mas vamos lá, irmão. Eu vou trazer alguma coisa aqui para nós. Essa é uma grande farsa. É uma grande farsa. É verdade que a pessoa poderá sim ter traumas. No entanto, não há o maior trauma do que interromper uma vida e ter que conviver pelo resto de seus dias com esse peso nas costas. Conviver o resto da sua vida com esse peso nas costas. Imagina o peso do pecado, o peso de saber que uma vítima inocente foi tirada do mundo sem defesa. O peso em saber que aquele que foi morto, ele não teve qualquer culpa de nada. O peso de não saber que a continuidade da gravidez poderia ter gerado um grande ser humano. Poderia ter gerado alguém que, como nós que estamos aqui, nascemos, deveria ter também a oportunidade de nascer. E muitas vezes interromperam, cortaram esse direito, ou acabaram com esse direito para este ser. Quem sabe interromperam a vida de muitos políticos, de muitos policiais, de muitos professores, de muitos artistas, de muitos cantores, de muitos pregadores, de muitos pastores. Foi interrompido, não teve o direito de vir, de nascer e estar aqui conosco. Foi interrompido, foi morto. Porque eu não sei, meu irmão, mas Deus não sabe o que é que poderia ser. Ele não teve o direito de defesa, não é? Ele não teve direito de defesa. Ele não teve direito de escolha. Alguém escolheu por ele a oportunidade. Esses pesos que eu falei para vocês são maiores do que qualquer alívio momentâneo de interromper uma gravidez. Não há maior peso do que aquele gerado pela a desobediência a Deus. O maior peso é esse, irmão, de desobedecer a Deus. O ser humano é fruto de um projeto de Deus. Jeremias 1,5 diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre de sua mãe, as nações te dei por profeta. Olha só, irmão. Antes de ser formado, Deus já nos conhecia. E antes de nós sairmos da madre de nossas mães,
Deus já tinha projeto na nossas vidas. Então, meu irmão, você, aleluia, que é a favor, você que apoia o aborto, direto ou indiretamente, pense muito bem que Deus, Ele conhece, que Deus, Ele sabe de tudo, e Ele pode transformar, Ele pode fazer grande coisa na vida daquele ser que está sendo gerado no ventre de uma mãe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Maria, ela ficou grávida, José queria deixá-la. José achou que ela tinha traído. Queria deixar secretamente. Mas o anjo chegou a José e disse: José, não temas receber Maria como a tua esposa, porque o que nela está gerado foi obra do Espírito Santo. Aleluia. Então José tomou conta, foi o pai adotivo de Jesus. E aí eu fico imaginando, fosse no dia de hoje, será que Jesus teria nascido? Será que Jesus teria nascido no dia de hoje, meu irmão? Será que Jesus teria nascido se viesse hoje no ventre de algumas Marias por aí casadas? Será que muitas Marias iriam aceitar isso? Iria decidir antes de falar com José. Iria decidir tirar a vida de Jesus antes de falar com José. A vida, irmão, é um milagre de Deus. Quando a pessoa é gerada no ventre de sua mãe, Deus tem um propósito para a sua existência. Mesmo que tudo pareça o contrário aos olhos de Deus, aos olhos humanos, que diga, Deus está acima de tudo. E sabe, irmão, todas as coisas, mesmo uma gravidez indesejada, pode se tornar uma bênção através do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. O propósito de Deus, irmão, é maior que as desventuras humanas. Vamos ler. Romanos 8, 28. E outra pessoa abra aí Isaías 55, 9, 10. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu nome. Veja, todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Irmão, até uma coisa que eu não procurei, que eu não desejei, que eu não quis para mim, pode contribuir para o meu bem, sim ou não? É o que Deus está dizendo na palavra. Vamos ver, Isaías capítulo 55, versículo 9 e 10. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Glória a Deus. Aleluia. O feto, irmão, você já faz parte do projeto de Deus. Nós já fazemos parte do projeto de Deus. E o que está gerado, o feto, já faz parte do projeto de Deus. O feto já é um ser vivo. A gente viu. Salmo 114. Pois tu formaste meus rins, entreceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe disso muito bem. O texto, irmão, deixa bem claro que o que está dentro do ventre de uma mulher grávida é uma vida preciosa para Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, visitou a sua prima Isabel, ambas grávidas, o que foi que aconteceu? Você lembra disso? O bebê que estava dentro de seu ventre fez o quê? Saltou dentro da onde? Da barriga. Lucas capítulo 1, versículo 44.
Deus, irmão, nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Isaías 49:1. Antes que te formasse. Isaías 49:1. Vê o que diz, lê aí. Vou ler de corar, melhor os irmãos lerem. Isaías 49:1, o que diz? Olha só. Veja aí. Aleluia. A tecnologia atual dos exames de ultrassonografia mostra com clareza a vida do feto sendo gerada. Com clareza, irmão, as tecnologias hoje. Hoje até mesmo através de aparelho de iPhone, através de aparelho de tecnologia, só fazer uma ligação da pessoa ver o feto, o desenvolvimento. Deus te conhece antes mesmo de nascer. Deus nos conhece. Não devemos destruir o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é o quê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, ele é santo. Irmão, um sério perigo para quem pratica o aborto é a questão do risco da vida que se expõe. Por outro lado, o feto dentro da mulher se torna parte do seu corpo, sim ou não? Esse feto. Sim, durante a gestação. E não podemos destruir o nosso corpo que foi criado por Deus. Muito menos uma nova vida que está sendo gerada de forma inocente. Não podemos intentar contra uma pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, veja, tem pessoas que acham que aquele feto não é um pedaço seu, é um pedaço seu. Tanto é que fica ligado através do cordão umbilical. E muitas vezes aquele feto, ele é alimentado através de você. É um pedaço seu. É como se você tirasse um pedaço seu, cortasse um pedaço seu e jogasse fora. E se eu dissesse, irmã, deixa eu cortar tua mão aqui e jogar fora, ninguém quer. Mas é a mesma coisa, é parecido. É parecido. É um pedaço seu. É só que não é tão visível, né? Não é tão visível, é dentro do miro, convém. Mas é um pedaço seu. Então, você está se automutilando-se. Você está cortando um pedaço de você própria. Você está se autodestruindo-se. E Deus não se agrada disso. Deus ama a criança que está sendo gerada ainda dentro de um ventre. A prática do aborto tem origem pagã. Salmo 106, 35 ao 38. Eu vou ler para ganhar tempo. Antes se mesclaram com as nações e se aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. A Bíblia, irmão, procura aí para mim enquanto vocês leem. Êxodo 23, 26. A Bíblia relata que os povos pagãos prestavam culto aos seus ídolos, oferecendo seus filhos recém-nascidos em sacrifícios a estes deuses. Isso foi considerado por Deus abominação. A gravidez para o povo de Deus era considerada uma bênção do Senhor. Êxodo 23, 26, o que é que diz? Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Glória a Deus. Aleluia. Já Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 diz assim:
não permita que se ache alguém entre vocês que queime ou sacrifique o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságio ou pratique a feitiçaria. A crueldade, irmão, de ferir até a morte uma criança inocente é o pior de todo assassinato. Um ato cometido sem nenhum temor a Deus. Sem nenhum temor a Deus. Busque o temor a Deus antes de tudo. Porque Provérbios 1,7 diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se a pessoa teme a Deus, ele não vai ser a favor do aborto em hipótese alguma. Porque confia que Deus pode fazer. Provocar também o aborto é pecado, tá? Êxodo 21, 22, 23. Êxodo, capítulo 21, versículo 22, 23. Veja aí, provocar o aborto. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Irmão. Aí imagine, entenda aí a palavra do Senhor Jesus. Se os homens brigarem, começarem a brigar os homens, e ferir a mulher grávida, e for por causa de que essa mulher que foi ferida a morte, foi nem com ela a briga. Os homens estavam brigando lá. O cara que um é o atual, o outro é o ex, estão brigando, discutindo, e a mulher vai lá, tenta separar, e a mulher é ferida. Mas se a mulher aborta, aí porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que exigiu o marido da mulher. Vai indenizar a mulher. Se a criança não morrer, né? A mulher vai sentir dor, a mulher vai sentir isso, vai ser hospitalizada, vai ter que tomar medicamento, vai ter que ser orientada pelo médico, e etc. Muitas coisas acontecem. Então, o marido vai exigir que a pessoa que fez isso pague, indenize. Mas, se a criança morrer, aí é pior. Aí o que vai acontecer? Vida por vida. Ele vai ter que morrer também. É vida por vida. Já pensou se isso fosse de novo hoje? Se hoje fosse assim, se hoje fosse assim novamente, quantos teriam que morrer também ao mesmo tempo? Veja aí Marcos, capítulo 12, 31 ao 33. Se devemos amar o nosso próximo, quanto mais uma vida que está dentro de si, irmão. Quando o povo de Deus se tornou uma nação para o Senhor, Deus lhe deixou leis específicas para que não cometesse os erros dos povos que não conheciam a Deus. Dentre as leis estava a respeito de não ferir o seu próximo. Vamos lá, Marcos 12, 31 ao 33. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além de ti, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Imagina um ente querido que está sendo gerado dentro do teu ventre, dentro do nosso ventre, dentro do ventre de uma mulher, dentro do amado. Quando alguém ferisse uma mulher grávida e ela abortasse, por isso a pessoa era condenada à morte. Isso mostra que Deus não aceita o aborto e não quer que seja provocado por ninguém. Deus é a favor do aborto? Deus aprova o aborto? Não. João 10, 10, o que diz? Conhecido? Quem ama o seu próximo não aceita, não concorda com o aborto. João 10, 10.
E abre pensamento para... É esse? É ele. O ladrão É. não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém. Glória a Deus. Quem ama o seu próximo não aceita o aborto. Diga não ao aborto. Eu quero concluir com esta mensagem desta noite, irmão. Lendo para nós Marcos 8,37. Que daria ao homem em troca de sua alma? O que você tem para dar em troca da sua vida? Para Deus, quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale? Hein? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. É, irmão. Esse é o preço. E para muita gente, quanto é que vale? Quanto é que vale? 200, 300, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 20 mil? É, por aí tem. Né? Aqueles que pagam para fazer ou para praticar o aborto. É isso? E outras mais. Então, irmão, você teve a chance de viver. Sua vida vale muito para Deus. Do mesmo modo, a criança que está sendo gerada é especial para Deus. E merece esta oportunidade de existir também. Se você já fez ou realizou um aborto, ou já apoiou alguém que fez, ou ajudou alguém a fazer, peça perdão ao Deus. Peça perdão a Deus nesta noite. Dobre o teu joelho e peça perdão. Peça perdão ao Senhor e se arrependa. Arrependa-se deste teu mal. Aleluia. Arrependa-se do teu pecado. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aleluia. Deus, por sua misericórdia, nos perdoa todos os pecados. Mas as consequências nós vamos ter que assumir. Qual o salário do pecado? É a morte. Romanos 6, 23. Provérbios 28, 13, o que é que diz? E o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa é a tua chance. Você que fez, realizou, apoiou